Olá, estamos de volta com mais um estudo compacto e hoje nós vamos falar Jesus Cristo é Homem. Sou a pastora Rita de Cássia, da Igreja Batista Renovada em Itaparica, pastor presidente, pastor Moisés Endringer. Então, Jesus Cristo é homem, é o nosso estudo de hoje. Para isso, nós vamos ler 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo é Deus e homem. Na lição anterior, nós aprendemos que ele é verdadeiramente Deus. Agora estudaremos que ele foi verdadeiramente homem e também qual foi o propósito dele ter se feito homem. Provas bíblicas de que ele foi verdadeiramente homem. O Evangelho de João, que ensina claramente a respeito da divindade de Jesus, também dá um relato bem detalhado de sua humanidade. O apóstolo João, no início, chamou Jesus Cristo de Logos, que quer dizer palavra ou verbo, e esse Logos é Deus. João 1:2. Disse ele então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Isso significa que Deus, revestido de carne humana, habitou entre nós. Estudemos agora algumas passagens que se referem à natureza humana de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo nasceu e cresceu na carne exatamente da mesma maneira que você e eu nascemos e crescemos. Lucas descreve a infância de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nesse versículo, Lucas 2,52, nós podemos ver que Jesus cresceu em 4 aspectos. Cresceu intelectualmente, crescia Jesus em sabedoria, cresceu fisicamente, em estatura, cresceu espiritualmente, em graça para com Deus, cresceu socialmente e os homens. Então, Jesus Cristo se desenvolveu em cada área da vida como se desenvolvem os outros seres humanos. Segundo, Jesus Cristo se igualou aos outros seres humanos no comer, beber, dormir, irar-se e amar. Ele teve as mesmas emoções e sentimentos que nós temos. Jesus sentiu fome como nós, está lá em Lucas 24:41, por isso comeu. Ele se cansou, por isso adormeceu, Lucas 8:23. Ele se comoveu profundamente, está lá em João 11:33 e 38. Regozijou-se, João 15:11. Amou, João 13:34, 14:21, 11:11. E chorou, João 11:35. Terceiro, o próprio Jesus Cristo declarou que ele era um verdadeiro ser humano. Jesus fez com que as pessoas soubessem que ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e nunca negou essa dupla natureza. Jesus afirmou que ele era homem, Mateus 4:4 e Lucas 4:4, e não apresentou desculpa alguma quando foi acusado de ter atributos humanos, Mateus 11:19 e Lucas 7:34. Os evangelhos nos mostram Jesus que tem um corpo, Mateus 26:12 e 26, Marcos 14:8 e 22 e Lucas 22:19, dotado de membros físicos com mãos e pés, Lucas 24:39, tal qual um homem normal. Quarto, Jesus teve todos os elementos de humanidade como nós temos, mas numa coisa foi diferente: não houve pecado em Jesus. Embora Jesus também sentisse angústia ante a morte que logo teria de enfrentar, Lucas 12:50, e expressasse sua dor clamando em alta voz na cruz, Mateus 27:46 e Marcos 15:34, ele não conheceu o pecado. Jesus Cristo também reconheceu o mal que o cercava, mas jamais sucumbiu ao pecado. Até Pilatos, que de fato pendurou Jesus na cruz, confessou 3 vezes: não acho nele crime algum. João 18:38, 19, 4 e 6. O autor de Hebreus também disse: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O próprio Jesus perguntou: pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? João 8:46.
O propósito de Jesus ao tornar-se homem. Jesus Cristo estava acima de todas as criaturas e acima de todos os anjos. Então, por que esse Jesus glorioso teve que vir à Terra na forma de ser humano? Primeiro, o propósito da vinda de Jesus como um homem foi o de salvar o homem pecador, tomando sobre si mesmo os pecados, enfermidades, tristezas e a morte eterna do homem. Em Hebreus 2, 14 e 15 declara o propósito da vinda de Jesus revestido do traje de humanidade. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Visto que o Filho de Deus existe, segundo o poder de uma vida sem fim, não pode morrer. Portanto, para que pudesse morrer, Jesus teve de assumir uma natureza diferente da divina. O autor de Hebreus registra isso, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. O segundo propósito pela qual o Filho unigênito, João 1,18, veio em carne, 2 João 7, foi o de fazer-nos ouvir, ver com os nossos olhos, contemplar e tocar o que era desde o princípio. 1 João 1,1. Embora nenhum homem jamais tenha visto a Deus antes, os homens viram o corpo de Jesus Cristo, foram capazes de ter uma experiência física com Deus, encontrá-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Portanto, a vinda de Jesus em carne humana foi o mais misterioso e maravilhoso milagre da história. Em conclusão, Jesus é verdadeiramente Deus e foi verdadeiramente homem. Embora tivesse essas duas naturezas dentro de si, quando andou sobre a terra, Jesus era uma só pessoa e nele não há divisão. Devíamos morrer eternamente devido ao nosso pecado, mas Jesus veio a este mundo em forma humana a fim de receber o nosso castigo e dar-nos nova vida. Por meio de sua morte e ressurreição, obtemos vida eterna e tornamo-nos filhos de Deus. Se você está gostando desses estudos compactos, deixa aí o seu like, se inscreva no canal da igreja e ative o sininho para que você possa receber a notificação todas as vezes que nós colocarmos algo novo. Bye! Fiquem com Deus.